Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui estamos em mais um GBcast, o podcast oficial da Geotecnia Brasil. E hoje trouxemos uma pessoa de altíssimo nível, mulher geotécnica de destaque, diretamente do Rio de Janeiro. Mas antes de entrarmos aí nos detalhes dessa pessoa que é muito querida e respeitada no meio, eu passo a palavra aqui para o nosso amigo André. Tudo bem contigo? Tudo bem? Hoje começando mais um episódio e destacando aqui os nossos apoiadores, empresas aí que apoiam o GBcast, fazem aqui o GBcast acontecer, apoiam a estrutura nossa e até permite que a gente traga pessoas desse calibre aqui para falar conosco. Então agradecemos aí a Rocha Brasil, Som do Solo, Embry, Expander Body Brasil, GeoQuest, L-Spot e Rock Science, Solo Technique, Midas, ZF Engenheiros Associados e a Consultrix para mais um podcast especial aí. Hoje que o GB já alcançou aí um alcance internacional, a exemplo da Midas, que o André citou, está na Colômbia, Coreia do Sul. Mas, sem muitas delongas, eu já vou chamar aqui a nossa convidadíssima de honra, Ana Laura Nunes, nascida e criada em Minas, Belo Horizonte, filha de pai paulista, mãe mineira. A Ana que fez a graduação e o mestrado na PUC Rio. Se eu fosse aqui ler todo o currículo dessa professora engenheira, passaria aqui a GBcast boa parte do tempo. Ela que foi para o Canadá e teve também uma carreira internacional. Ana, eu já queria começar a seguinte questão com você aqui. Houve desafios linguísticos quando você morou em Montreal? Vamos começar diferente, né? Já que lá tem um quebecois, né? Você já falava francês fluente, você tinha um inglês avançado. Fala um pouquinho para nós aí. Olha, falar francês de França, no Quebec, você é estrangeiro, porque eles falam o quebecois. Mas é uma língua divertidíssima, porque é um francês antigo, de 200 anos atrás, que eles mantiveram termos ainda daquele período de 200 anos atrás e associaram em inglês. Então, tem verbos, por exemplo, no quebecois, que o francês não entende. Tinha uma história de barrer la porte, que para o francês é fermer la porte, Caramba. fechar a porta. O barrer la porte para o quebecois é porque é do tempo que não tinha fechadura, tinha a barra. E isso se mantém até hoje. Então, é muito divertido. Para mim, foi assim uma descoberta de um francês delicioso, inclusive até para xingar. Se xinga no quebecois, diferente do que se xinga no francês da França, no francês europeu. Não vou tirar a Bélgica aí da história. Então, é assim, foi muito interessante. Eu tinha meu sotaque francês de França, mas eu adorava usar os termos do Quebec. Eu tenho duas perguntinhas para você de passar para o André. Mas antes, só para quebrar um pouquinho o você quer a nossa GBcast em português e em francês, nós temos legendas, tá? Temos fluência no idioma também, você é quem manda, tá? Nada, vamos em português, O língua lado bom é que vai linda. poder xingar em francês, muita gente não vai entender, né? Então vamos Não, vou no. evitar enxergar português também. Então, ao invés de ser o inglês ou o francês, vamos no linguajar do povo, vamos falar de engenharia. Na sua opinião, Ana, o que é que pode ser melhorado na engenharia atual? Porque volta e meia surgem convidados que vêm aqui, aí trazem as reflexões dos avanços. Em contrapartida, nós temos aí os destemperos causados pelos acidentes que volta e meia somos acometidos. No linguajar popular, o que é que está faltando para a nossa engenharia hoje ser uma engenharia mais pujante, com menos acidentes? A pergunta é fácil, a resposta é difícil, porque ela é muito complexa. Eu acho que não é só uma questão da engenharia, da técnica, é também uma questão do contexto. Nós temos acidentes até hoje, acidentes repetidos, algumas intervenções são feitas, mas eu acho, e é para refletir, uma falta de compromisso dos poderes. E aí eu falo de poder, dos poderes mesmo, escala federal, estadual e municipal, em evitar esses acidentes. Não é que a responsabilidade ou o compromisso tem que ser unicamente deles.
eles são parte importante. E eu dou só um exemplo muito, muito simples. Como é que a gente consegue evitar, por exemplo, acidentes em encostas de comunidade, de favela, se os moradores da comunidade não têm um preparo e uma educação para poder evitar ações que levem à instabilidade desses morros? Estou falando aí de, sabe, cursos, na escolinha para os pequeninos, já começar a ter uma cultura, não joga o lixo na canaleta, não coloca esgoto caindo em qualquer lugar. Então, eu acho que a questão é muito complexa. É uma história onde os personagens vêm de várias áreas, incluindo os próprios moradores que tem a sua parte a fazer. Eu vou dar um exemplo recente. Eu fui envolvida na tragédia da Vila do Saí, e envolvida no sentido de que me pediram um projeto. E foi um momento muito difícil, porque o que estava em jogo era a retirada de 189 famílias. 189 famílias são de 3.000 a 4.000 pessoas que moram lá há 30 anos. E aí, ou mais. E aí você chega numa área sofrida, pessoas perderam, né, família, amigos, suas casas, e você vê ainda uma opção onde 189, 190 famílias vão ser removidas. Removidas para onde? Então você ataca o problema e a minha forma de ataque é: não sai ninguém. Não sai ninguém porque eles têm história. A saída dessas pessoas é um processo difícil, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista emocional. Não sai ninguém. Então, acabei desenvolvendo um projeto que manteve todo mundo lá e tudo. E, ao final, com as obras concluídas, começou a ter um certo vandalismo. Algumas das estruturas foram vandalizadas. E eu não tive dúvida. Falei para a empreiteira, que ainda estava fazendo os ajustes finais: vamos marcar com a comunidade, nós vamos conversar com eles. E aí, um encontro no final do dia, com cafezinho, bolinho, trazidos por eles, da própria Vila do Saí, junto com a empreiteira. Eu fui explicar: olha, isso que está aqui é de vocês. Se vocês não conseguem cuidar, vocês vão estar expostos aos perigos que essas estruturas estão evitando que aconteçam, ou essas rupturas e que cheguem na casa de vocês. Olha, a conversa aconteceu, devia ter, sei lá, umas 100 pessoas assistindo e tudo. Nunca mais teve vandalismo das estruturas. Isso significa informação. Então, é por isso que é simples. É uma conversa, uma coisa de 1 hora e meia. Você conversa com o pessoal, eles fazem perguntas, você indica como cuidar. É deles. Eles têm que zelar por aquele patrimônio, porque é a segurança deles. Então, é simples assim, Sim, né? de certa maneira, Ana, assim, me ocorre, né? Se você vê uma pessoa que mora no campo, na roça, ela vai aprender a lidar com o ambiente que ela tá daquela maneira. Se uma pessoa que mora Por num aí. ambiente que neva, ela também tem outros jeitos de lidar com aquilo, né? De limpeza, tomar cuidado com o gelo, o carro é diferente, o pneu, não sei o quê. E a pessoa que Uhum. mora na encosta tem que saber lidar com isso, né? Tem que ter a informação para isso, né? De certa maneira, uma maneira muito interessante de pensar, né, nisso, porque é uma coisa pouco falada Pois é, não, na mas minha eu acho que é visão, né? importantíssimo. E Extrapola um pouco a engenharia, extrapola. né? Mas veja, na geotecnia eu acho que a gente tem uma coisa muito abrangente. Principalmente quando a gente está trabalhando em problemas, né, de estabilidade de encostas. Em geral, a gente está trabalhando com uma camada da sociedade muito desfavorecida. Eles vão morar lá porque não tem como morar em outro lugar, e muito pouco preparada. Então, por isso que eu acho que essa coisa de conscientizar adultos e pequenos, né, as crianças e os jovens, eu assim aposto firmemente que jovens educados nesse sentido, eles vão ser pessoas que vão exigir mais providências, vão ensinar aos mais velhos
que as boas práticas podem ser implementadas, evitando aí sobrecarga de drenagem, enfim, são vários aspectos. Então, eu acho que vai junto. E muitas vezes eu vejo o pessoal da Defesa Civil tentando, né, ensinar, por exemplo, como na hora do risco, da sirene, você se dirige para a área segura, mas pode estender. Esse ensinamento pode ser estendido na boa prática, na prevenção. E as crianças vão ser os maiores mensageiros e cobradores dos pais, dos adultos, para poder implementar aquele hábito bom para quem vive na encosta. E o interessante desse trabalho na Barra do Saí, né? Que você falou assim, olha, o pessoal vai ficar lá. É uma obra para ficar lá, né? Porque, em geral, problemas mais críticos, assim, até a gente tem experiências aqui na Grande São Paulo, né? De Defesa Civil Sim, contactar e tal. E a gente, em geral, questões mais críticas que ocorrem na época chuvosa. E aí a época chuvosa é aquele gatilho de preocupação de todo mundo, A né? voz midiática é mais evidente, né? Exato. Mídia, política, defesa civil, que é de mais técnica e geotécnico tal, também, e né? geotécnica. Então, assim, vem a época chuvosa e aí tem uma encosta lá de 50 metros com 70, 80 casas embaixo. E aí o natural é dizer, tem que tirar todo mundo. Quem é que vai ser o engenheiro que vai chegar e vai falar assim, não, a gente vai tentar fazer algo para mantê-los, né? Então, o natural, assim, digo eu, assim, chuto que 95% das vezes quando entra um engenheiro geotécnico ali, a resposta óbvia é o remover, né? Relocar as pessoas, né? Então, muito interessante você ter falado em E é muito manter as difícil. pessoas, porque Emocionalmente e legalmente. Eu acho uma situação a ser evitada porque ela é traumática. Eles já estão traumatizados. E aí você aumenta esse trauma, tirando do local que eles vivem há 30 ou mais anos, né? Então, eu sempre tenho um olhar de respeitar tanto quem está no morro, como também respeitar o morro. Eu detesto fazer projeto contrariando a natureza. Vai dar ruim. Ou você consegue ver o modelo que a natureza está te colocando ali, ou você vai ter, primeiro, uma relação custo-benefício horrível, muito custo para pouco benefício, porque a natureza daquela encosta não está sendo respeitada, Ana, né? já perdemos a conta dos diversos trabalhos de consultoria que você já desenvolveu. A Ana, que além de professora, também é consultora, e todos os casos que surgem, principalmente no Rio de Janeiro, você é convidada. Qual foi o acidente que você se envolveu no sentido de trazer que mais lhe marcou geotecnicamente, pessoalmente? Você se recorda de casos emblemáticos? Olha, eu diria que são várias tragédias. Com a Petrópolis, por exemplo, a última de 22, foi a minha quinta temporada. Eu comecei na Caramba, tragédia de Petrópolis em 88. Inclusive, quase que nem saí da cidade, porque meu carro não passava, o rio subiu, enfim, sempre tem um aspecto mas desses. teve Mas, aquele que você pôs a cabeça no travesseiro e pesou, que marcou? olha, foi, eu acho que o desmonte hidráulico da região serrana em 2011. Aquilo, para mim, foi assim, uma experiência tão intensa, porque foi intenso, foi muito intenso. Nós chegamos lá, na época eu era BMS Rio de Janeiro, eu era presidente do núcleo, e diante de tudo que a gente começou a perceber pela mídia, nós montamos um grupo, quer dizer, um grupelho. Éramos eu, Paulo Henrique Dias e o Carlos Medeiros de Brasília. E fomos de carro para lá. Só avisamos o pessoal da Defesa Civil, porque ninguém subia. E eu, quando cheguei na cidade, foi assim uma, um impacto, mas um impacto, porque muita gente morreu. E assim, não foi só instabilidade de talude, foi também a inundação. Então, sabe, era um caos. As pessoas que estavam lá, nativas, elas pareciam amortecidas pelo tamanho do choque. Quem chegava, como a gente, já se impactava na prefeitura. Você não tinha nem como andar, você não tinha como passar. E no primeiro momento, a gente foi ajudar corpo de bombeiro, entrando em área ainda com corpos, e assim,
Paulo Henrique Dias e Carlos Medeiros devem se lembrar muito bem, tinha uma criança que ela perdeu a família toda, ela surfou no deslizamento. Essa criança não se afastava da área, toda machucada, sabe? Olhar aquela criança com os bombeiros e os militares tentando ainda resgatar, já não havia muita perspectiva de pessoas vivas no meio daquele material gigantesco do colapso, era tudo misturado. Olha, aquilo foi uma experiência que eu fiquei assim uns 3 meses, eu senti o cheiro da morte me acompanhando, que era o odor da cidade. Eu fui exatamente para Nova Friburgo, Luizão foi para Teresópolis, a gente tinha mais ou menos o grupo que tentava dar algum apoio. Na época, a minha ideia era colocar voluntários da ABMS lá, e depois eu vi que era impossível, porque pela conjuntura e por todos que já tinham entrado lá, os voluntários não teriam muito espaço de atuação. E a outra coisa que me preocupou também é que eu fiquei pensando, jovens geotécnicos atuando naquilo, eu achei que era uma experiência dura demais. Então aquilo me impactou e até hoje, quando eu lembro assim, sabe, dá uma coisa do tipo, e no meu quintal, né? É Rio de Janeiro. Não que ah, uma tragédia, ou como a de Saí, ou como a do Rio Grande do Sul, que também foi um desmonte hidráulico ano passado, eu não me sinto atingida, mas no Rio de Janeiro, pô, é meu local, é onde eu vivo. Então, aquilo para mim foi muito impactante. E naquele momento eu já vinha com uma decisão de estudar muito os fluxos de detritos, né, debris flow, até por conta do debris flow do Kititi de 96, Venezuela em 99. Mas ali, quando eu vi o tanto de debris flow que aconteceu e o tanto que matou, eu falei, não, é meu dever focar em pesquisa nisso daqui. Aproveitando, Ana, hoje você é uma referência ali na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu até diria que daqueles que hoje estão ali no corpo docente, você é uma referência de grande escala. Essa tratativa com os alunos, como é que você conduz a liturgia das suas aulas, tanto para graduação quanto para pós, já que você tem uma experiência prática muito considerável? Olha, eu sempre procurei dar aula revendo o meu tempo de aluna. O que que me animava, o que que me interessava, o que que me motivava. Então, as minhas aulas são muito reflexo do que eu, como aluna de graduação, de pós-graduação, queria ter e gostava de ter. Então, bem ou mal, eu não pergunto, mas eu tento colocar um pouco dessa minha memória para fazer com que a aula que eu dou hoje, ela suscite nos alunos o mesmo interesse que eu tive. Eu tive professores fantásticos. Tem alguma referência, mentoria, que você tem como gratidão eterna pelo que você é hoje? Se você tivesse que listar uns nomes. Meu Deus. Bom, vou começar assim, dizendo que um grande mentor para mim não foi um ser humano, foi um livro. Soil Mechanics, Lamb Whitman. Isto foi o meu primeiro mentor. Depois eu tive mais 2 mentores na mesma categoria, que eram os livros do Huck, Rock Slope Engineering e o Underground Excavation. Então, esses 3 livros, para mim, foram, assim, meus maiores mentores, os que mais me responderam às curiosidades e às perguntas que eu me fazia. Bom, em carne e osso, eu tenho uma gratidão eterna a Leandro Costa Filho, Poço de Barragens do Leandro. Para mim era assim o paraíso. Era uma turma pequena, Leandro tinha acabado de voltar da Inglaterra, e o Leandro dava uma aula que eu devia ficar com cara de imbecil. Eu babava, assim. E eu sempre fui turma de fundo.
Muita gente acha que eu sou nerd, mas eu nunca sentei na frente. Eu sempre sentei na turma do fundo. Eu lembro que eu chegava cedo para a aula de Leandro, eram 2 aulas por semana. E o Leandro, e naquele momento, barragens para mim era assim a descoberta. E até hoje eu entendo que barragens envolve tudo de engenharia, sobretudo de geotecnia, né? Então, as aulas eu tenho as notas do Leandro até hoje. Não consigo jogar fora. Saiu outro dia me pediu emprestado, eu falei, epa, cuidado que esse material é valor emocional para mim. Bom, um outro professor que também foi muito importante na minha formação e decisão de seguir geotecnia foi o Franklin Antunes, geólogo Da PUC. da PUC. Todos eles da PUC, né? Eu fiz graduação e mestrado na PUC. O Franklin, ele dava um curso de geologia de engenharia que era... A gente ficou amigos, depois eu fui dar aula na PUC, fui professora da PUC, a gente ia para as visitas, mas assim, o Franklin também me descortinou aquela aplicação da natureza na geotecnia. E o outro não tem nada a ver com geotecnia, mas tem. Foi Vicente Garamboni, Estruturas Portuárias, que era outro curso também que, olha, eu podia estar com febre. Eu ia, porque eu não podia perder as aulas. Mas eu tive bons professores e esses 3. E depois eu tive grandes ícones e que se tornaram amigos. Paulo Cruz, formidável. Valdemar Assis, e, assim, mais proximamente, Sayona, Sem meu dúvidas. parceiro, né, profissional e de vida. Então, são grandes ícones para mim. Ô, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta voltando na questão dos desastres e mesclando também com a questão dos alunos, né? Mas, na verdade, são 2 perguntas, né? A primeira é o seguinte: quando tem esses desastres de alto volume, né? Ou seja, como foi o Petrópolis, né? Essa região serrana do Rio, você está muito próxima e sempre está presente, né? Você falou, foi a 5ª temporada lá, né? Eu sempre me pego pensando o seguinte: a gente vê as imagens e até a gente já visitou áreas assim, né? E a impressão é que você não tem o que fazer. No momento ali, você chega, olha e começa por onde, digamos, né? Então, assim, a pergunta nessa linha é: o que o geotécnico, ou até a comunidade geotécnica, porque se a gente viu as chuvas do Sul, o pessoal se uniu muito, e até os geotécnicos do Sul atuaram muito em parceria, enfim, como uma comunidade ali local, né? O que o geotécnico consegue fazer numa situação assim, imediatamente pós o desastre e ao longo da recuperação da terra arrasada, entendeu? Olha, eu vou falar por mim, né? Sempre que eu chego numa área de desastre, a primeira coisa é calma, parece insolúvel, mas tem solução. Então, é muita calma, você vai tentando levantar, inclusive com as pessoas da área, né, do problema, o que aconteceu, o que ela ouviu, o que ela viu. Isso é muito importante porque a gente chega com um acidente ocorrido e a gente não tem a causa ou o gatilho. Então, eu sempre procuro muito esse contato com a pessoa que testemunhou, de alguma forma, o que ocorreu. E é aquela coisa do levantamento. Quando você chega nessas áreas, está tudo absolutamente revirado. Muitas vezes você nem consegue andar. Então, hoje, por exemplo, eu uso muito o recurso do drone. Eu não consigo entrar porque o material colapsado é mole. Você É uma anda e lama, né? afunda mesmo. Na região serrana, eu tive que ser içada por 2 militares lá, 2 soldados, porque eu simplesmente afundei na área do colapso. Não dá suporte, então você não consegue andar. Então, eu tenho muito isso de, primeiro, aquela visão geral, sobe drone e vai tentando buscar a informação de quem é testemunha. E depois, com aquele rol de informações, você não tem sondagem, você não tem nada disso. Você tem o ocorrido.
você começa, então, a tipificar o movimento, a verificar o que ainda está instável, que é muito comum, nem tudo caiu, muita coisa fica, né, na iminência de cair numa próxima chuva. Então, eu acho que é esse, e muita calma, porque, é claro, a gente se abala. E é interessante, eu achava que com tanto desastre eu ia ficar mais dura. Eu estou descobrindo que eu estou ficando mais mole. Tem algumas áreas que eu chego e falo, peraí, vou respirar aqui, que não dá. É muita desgraça, sabe? Aí quando você vai conversar com as pessoas, aí é mais assim, tem que ter um controle, um sangue frio, porque a pessoa vai contando, né, aquele jogo horrível de emoções, e aí você fala, meu Deus do céu, de novo isso, que é repetitivo, né? Pessoas resgatando corpos de criança. Olha, é muito triste. E aí eu sempre falo, não, já devia estar treinada. Não estou, você nunca está. Ô, Ana, saindo um pouquinho do Rio de Janeiro, né, indo mais para a região de Minas, Capitólio, por exemplo, cuja a situação já muda, né? O turismo. Você fez uma palestra muito boa no GB, mas se você pudesse fazer um resumo eh, na sua leitura, na sua ótica, causas, consequências, o que poderia ser revisto, porque ali também foi algo bem inusitado que ocorreu, não é? Pois é, mas era anunciado, né? Porque quando você vê as estruturas, né, justamente do que faz bonito o Capitólio, são estruturas rochosas fraturadas, trabalhadas ao longo, né, de idades geológicas, e o fato era, a gente sabia que aí ia acontecer. Só não sabe quando. Geotecnia não tem relógio ainda. A variável tempo não é uma variável que a gente insere com facilidade no problema. Mas o que eu acho do Capitólio, uma vez ocorrido o problema, e sabendo que novos problemas de mesma natureza vão ocorrer, eu acho que tem que haver um certo protocolo de uso da área. Você não sai estabilizando uma área daquele tamanho. Isso é impraticável. Mas você pode tentar estabilizar áreas aonde o turista pode se aproximar mais. Então, você está garantindo a segurança ali do turista, proibir a proximidade de outras áreas. A instrumentação também, né, Ana, de repente. Pois é, a gente tem, né, ali técnica de satélite, né, o lidar, ou mesmo, né, os outros sensores, né, que trabalham à distância, tipo IBIS, tem vários equipamentos. Agora, é, não é uma técnica tão barata, né, tão comum, popular, então eu acho que tem que ter um misto de estabilizar um trecho onde, né, as pessoas podem se aproximar mais, fazer protocolo de uso quando tem chuvas, quando tem a possibilidade do que aconteceu imediatamente antes do acidente. Teve uma tromba d'água. Então, na sua visão, aquele tombamento de rocha foi algo muito amador, uma tragédia anunciada e que não faz sentido. E com vários registros de tombamentos que aconteceram no passado. Por isso que é tão bonito. Quando o reservatório baixa, e eu fiz questão de pegar fotos Uhum. antigas para poder ver essa flutuação, você vê que ali no reservatório tem mais 1 milhão de blocos depositados que já caíram. Ali houve, eu acho que também, assim, uma inocência dos lancheiros, porque quando a gente vê rocha suspirando, eu chamo suspiro, é uma rocha que você costuma ver ela soltando fumaça. Ela faz... Aí você vê um pozinho, né, saindo assim. E, bom, eu dirijo muito e vou pelas estradas, às vezes eu vejo lá em cima, eu falo, ixi, vai cair. É um aviso. A fratura está trabalhando e né, com esse pozinho, é realmente material da fratura que está ali no atrito. Lá no Capitólio teve o aviso. Inclusive, além do ainda teve queda de bloco. E aí, o inocente lancheiro, os inocentes,
Ao invés de, opa, não é assim, vamos afastar. Ele aproxima para poder agradar o turista que vai fazer uma foto com o bloco caindo. Quer dizer, é muita inocência. Então, também tem que ter o preparo. Eu tenho notícia que a Marinha fez um protocolo de uso da área. Não sei até quanto esse protocolo garante uma certa segurança. E os lancheiros também receberam cursos para poder ficarem mais atentos. Já que entramos em mecânica de rochas, como é que você vê hoje essa disciplina aqui no Brasil? Existe um abismo muito grande quando eu comparo a mecânica de rochas do Brasil, seja no ensino, na prática da engenharia geotécnica com outros países? Como é que você enxerga isso, Ana? Olha, eu acho que, infelizmente, muita gente ainda não leva a mecânica de rochas a sério. E eu costumo dizer que a boa geotecnia, ela tem 3 pilares: mecânica de solos, geologia de engenharia e mecânica de rochas. Só que essa cultura não me parece uma cultura do nosso país. Eu vejo que poucas universidades têm no currículo obrigatório mecânica de rochas. Por incrível que pareça, na minha COP, De graduação? pós-graduação mecânica de rochas não é obrigatória. Veja você. Então, o que eu acho que isso acaba trazendo como consequência? A gente tem, primeiro, um menor grupo interessado, porque ele não é obrigado a ver. Então, ele nem sabe o que é mecânica de rochas. Então, nós temos, assim, nosso interesse não vai tão longe quanto o interesse do pessoal de mecânica de solos. A outra coisa é um distanciamento dessa cooperação com a indústria. Eu acho que a universidade sempre deveria procurar uma cooperação com a indústria. E nós temos tantos problemas de engenharia de rochas, então eu sinto que se penaliza a não ser levado tão sério quanto deveria. O que não acontece na América do Norte, na Europa, é obrigatória, e você vê que tem, né, essa troca e esse interesse por ambas as partes, né? Academia, indústria, mais alunos, mais engenheiros tentando se especializar. E, bom, é pena, não, mas Eu eu tive acho que evolui, Você né? sabe que eu tenho um amigo, né, que ele fez um período da graduação em Turim, na Itália, né, e também foi um choque a questão de como lá eles tinham uma base de mecânica de rochas fortíssima e aqui basicamente não tem, né, não se fala a nível de graduação e como você comentou, até a nível de pós-graduação ainda não é uma coisa Não, não é. consolidada, né? São poucas as universidades que têm o curso regular. Mas a engenharia de Minas, né, Ana, É. que acaba dando ênfase, né? Mas a engenharia civil poderia. Quais são as Pois universidades é. hoje, Ana, Olha, que eu acho que Brasília, a UFOP, não tem como ser. A USP de São Carlos, né? Também está se Celestino, né? Enfim, Bortolucci. Eu não sei hoje no Rio Grande do Sul, acho que não. Na geotecnia não tem, pelo que eu sei. Mas são poucas ainda. Vejam, nós somos poucos. Nós somos poucos. Mas você presidiu o Comitê Brasileiro de Mecânica de Rocha. Na sua visão, há algo que o CBMR poderia fazer visando quebrar esses paradigmas? Olha, eu vou ser mais abrangente. Há algo que o CBMR, que é um comitê da BMS, junto com a BMS, podem fazer? Sim, é trazer mais visibilidade aos problemas de engenharia de rochas. E nós temos várias frentes: taludes, fundações, túneis, engenharia de minas, pilhas de estéreo, tudo envolve rocha. E então trazer os problemas, soluções que já foram implementadas, eu acho que é uma coisa que alerta. E eu vou parar de escutar uma frase que me deixa quicando, eu tenho que respirar, que é quando eu vejo alguém dizendo: rocha, mas rocha não precisa de nada. Oi, como assim? E o intemperismo natural.
Como é que você O explica? pessoal foca Niemeyer muito na casa Não, da areia, casa da e rocha, fala né? assim, ali tá tranquilo porque é rocha. é Ali rocha. tranquilo, é rocha. Então, assim, sabe, poxa, a ruptura lá do túnel da subida, da nova subida da serra, foi um problema em rocha. Apesar de muita gente não querer confirmar, mas são tantos os problemas, assim, a gente fica meio, né? Não, rocha não precisa. Ah, eu sou a prova de que a rocha precisa. Pego cada abacaxi, então não é por aí. Eu vou fazer uma confluência, até que você fez um comentário sobre a questão da indústria e da universidade, né? E puxando o assunto de rochas, que você é uma autoridade aqui no Brasil. Não, sou aprendiz. Você, Ana, tem uma relação muito próxima com o pessoal da Macaferri, né? Em relação assim, uma parceria, consultoria, enfim. E até pelo que o pessoal comenta, né, no desenvolvimento de produtos relacionados ao entelamento rochoso, queda de bloco, rolagem de blocos, as barreiras, enfim. Como que começou isso e esse desenrolar? Conta histórias para nós aí. Olha, a Macafé é uma parceira muito antiga e quem acabou me levando para a Macafé foi Saião, porque ele tinha pesquisa. Eu acho que se contar o início de pesquisa do Saião com a Macafé, a gente deve ter aí uns 35 anos para trás. E, naturalmente, você acaba também acompanhando. Mas é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar não só com a Macafé, mas com qualquer fabricante que apresenta exatamente as características do produto que ele oferece no mercado. Eu evito trabalhar com fabricantes que não me dão as informações que eu preciso. E a Macafé é muito clara nisso. Eu quero tal informação. A Macafé vai, olha, está aqui, é essa informação que você está buscando. E isso é importante, porque se eu estou usando o produto, seja para pesquisa, seja para fazer um projeto de estabilização, eu preciso saber o que, que o produto é capaz de me dar. Senão, eu não trabalho num fator de segurança justo. E eu não quero também, quer dizer, onerar o valor da obra. Então, acho assim, a relação com a Macafé é muito boa e a Macafé aceita umas loucuras minhas. Por exemplo, tem um produto que eles fabricam que eu sou muito fã. É o único produto no mundo com capacidade de dissipar energia. É uma tela, um painel, que quando recebe impacto, ele amortece, sem o uso de amortecedores ou freios. E a Macafé ficou muito curiosa, porque eu falei, olha, eu vou usar isso para desmonte com explosivo. E foi muito, ainda bem que foi muito bem sucedido, senão eu não estava aqui, eu estava presa, porque o desmonte foi do lado da usina nuclear de Angra 2. Era um desmonte de um talude enorme, precisava criar uma área para os novos silos de rejeito radioativo, não podia ter um pedrisco voando, e eu usei essa tela num procedimento que nunca havia sido usado, mas falava, ó, se ela amortece energia, ela amortece o produto da explosão. E deu muito certo, e assim, acho que a Macafé deve ter pensado, poxa, é um uso completamente inusitado. Sim, e muito bem sucedido. E detalhe, sustentável. O que eu uso para proteger do fogo, depois eu coloco no talude para poder estabilizar. Horas, tudo que eu gosto. O produto é usado e aproveitado, nada dele é dispensado, né? Então, eu acho isso muito sustentável. Legal. Mas é um pouco isso, essa história com a confiança que a Macafé tem desses usos. Sim, já comentaram conosco, inclusive, de ensaios que foram pedidos assim de laboratório, tiveram que ter que fazer na Europa, por exemplo, ensaios que não tinham na época, né? É Possibilidade. mais assim uma questão, né, das ideias, né? É, Você começa a usar, você fala, poxa, mas e isso? Como é que o produto responde? Então acaba havendo essa interação. Que bom, né? é. Ganha todo mundo, porque a gente começa a ter Não, mais e é uma produtos. confluência acadêmica com indústria e que Sim, com valor sim. prático, né, para todo É. mundo, né? Mas na sua opinião, Ana, ainda em termos de mecânica de rochas, que soluções poderiam ser realizadas no Brasil, que já é na América do Norte, na Europa, e hoje não é aqui, mas deveria ser?
implementadas ou mais usadas. Implementadas e usadas. Eu sou muito adepta das barreiras flexíveis. Eu acho que hoje em dia elas estão mais visíveis, elas estão sendo mais avaliadas como alternativas de medida de proteção, mas eu acho que ainda tem muito para fazer, até por quem usa, porque não é um achismo, isso tudo é calculado. Não é chegar, coloca a barreira. Não. Você tem que calcular, porque a barreira vai ser impactada ou por sedimentos ou por blocos de rocha. Então, eu acho que isso precisa de mais entendimento para poder aumentar a abrangência de uso dessa solução. Mas eu percebo que já há uma melhora. Eu vejo pessoas já, mesmo não sendo conhecedoras, né, de dimensionamento de projeto com esse tipo de estrutura, já comentaram, não poderia usar isso. Isso é muito bom, porque eu diria que há 10 anos atrás isso não era um Não era nem assunto lembrado, comum. né? Ah, e a gente ainda tem hoje, uma coisa que eu acho que é alavanca também, nós temos a primeira fábrica de barreiras no Brasil, em Jundiaí. Então, isso também facilita porque o produto se torna mais interessante do ponto de vista de valor, porque você não tem que estar importando, inclusive em termos de disponibilidade. A fábrica está aqui, então, horas. Ah, precisou? Tá a fábrica ali fornecendo. Então, eu acho que eu, assim, entendo que é uma solução que pode vir a ser popularizada e bem usada. E veja, em algumas áreas, eu não tenho outra carta na manga do que uma barreira. Até pela rapidez que eu tenho que dar proteção à área. Estou falando muito de, né, essas regiões de comunidade onde você teve o acidente, houve um movimento de massa, mas ainda tem outros para acontecer. Então, você não faz estruturas de contenção num prazo de uma semana. Você coloca em barreira em menos de uma semana. Então, eu também vejo isso aí como uma excelente opção para garantir a segurança dessas áreas atingidas. Você protagonizou diversas soluções de contenções em rocha, seja em consultoria, projeto. Poderia listar obras que marcaram você? Ah, difícil. Olha, cada obra tem alguma coisa que eu aprendo. Pequena, grande, mas todas as obras que eu me envolvo, todos os projetos que eu me envolvo, eu acabo aprendendo alguma coisa. Pelo fato de que a gente não pode dizer que engenharia de rocha tem monotonia. Não tem. Aliás, é uma adrenalina, assim, se eu já puder contar mais tarde, 2 fatos assim que eu falei, vou morrer aqui por fazendo na Agora é o momento, Ana. Não, engenharia, né? pode contar agora. É, Conta exato. para nós. Ah, rapaz, olha, é assim aquela coisa. Bom, vamos lá. Uma delas foi num túnel. Eu não ia fazer vistoria no túnel, eu ia fazer vistoria no talude. Eu tenho mania de ganhar tempo na madrugada. Eu viajo de madrugada para poder chegar dia raiando e o meu dia render. E eu tinha marcado com a empresa, eu e meu fiel parceiro, Marcelo Rios, quem conhece sabe que a gente é corda e caçamba, puxou a caçamba está junto, enfim. E eu sei que eu cheguei para poder ver a encosta lá em Matias Barbosa. Encontrei com uma pessoa da empresa e tinha que passar por um túnel. E eu não aguento, eu vejo um túnel, eu já entro, fico olhando, não, como é que está o teto, como é que está lateral e tudo, túnel ferroviário. O túnel não era o objeto da visita técnica, era o talude pós-túnel. Só que, bom, tem que atravessar o túnel, vou olhar o túnel também. Meu argumento, não adianta estabilizar a encosta no desemboque do túnel se o túnel cair. Então, aproveito e olho. E vai de uma parede, vai para outra, de repente eu sinto uma vibraçãozinha no trilho. E quando eu entrei no túnel, eu perguntei lá para o meu colega da tal empresa,
esse túnel é um túnel de muita operação. Ele, não, tranquilo. Inclusive, estou sabendo que a gente tinha que atravessar, que não tem movimento. Beleza, né? Tô eu lá, tranquilo, olhando o túnel, que não era para eu olhar, era para olhar a encosta. Sinto a vibração, olho para o desemboque, nada. Era um túnel relativamente curto, mais longo. Hoje ele me parecia, assim, no momento ele me pareceu infinito. Quando eu olho para o emboque, eu vejo o brilho do farol da locomotiva. Era um túnel antigo, muito estreito, e nós éramos 3. O cara da empresa viu e falou: corre, não dá tempo, para a parede, todo mundo para a parede. E aí aquela coisa, ele ficou de um lado, eu olhando para Marcelo Rios, eu falava: procura uma cunha, entra na cunha, entra na cunha. Eu não via cunha nenhuma. Eu sei que eu falei: meu Deus do céu, vou ter que juntar nessa parede. O túnel estreito e o maquinista soltando a mão na buzina. Foi um horror, porque na hora que a composição passou, máquina, era uma socadeira, que é mais larga do que o próprio comboio de minério. E eu, grudada ali na parede, eu sentia vontade de ser assim um escargot, um caramujo sem casa, para poder grudar mesmo, porque eu via a composição passando assim a um palmo do meu nariz. E eu ainda uso lente de contato, eu falei: bom, se é para morrer, eu vou morrer de frente, mas se eu sobreviver, eu preciso das minhas lentes, porque eu sou míope. Então, eu ainda fazia assim, né, meio para o vento não me arrancar as lentes, e aquela composição passando. Gente, aquilo ali foi assim, olha, quando a composição passou, e o maquinista ficou danado, porque ele buzinava além do vento e do pó que aquilo faz, da proximidade. E, assim, ainda tinha um barulho. Quando aquilo passou, Agora, o engenheiro lá da ferrovia sobreviveu ao todos trem, mas sobrevivemos, você matou ele depois, né? quase. Mas o cara estava tão branco, ele estava tão transparente pelo medo. O Marcelo estava verde, eu devia estar roxa. Eu fico vermelha quando eu estou com calor, constrangida ou quando eu estou com raiva. Eu saí para aquele desemboque, eu xingava. Você tava os 3 Mas nessa eu hora. xingava, mas eu xingava. Aí eu olhava para o engenheiro, branquinho, uma branquinho. O Marcelo verde, verde, verde. Bom, mas o mais pitoresco desse dia que eu falei: vou morrer. Hoje eu morro aqui, porque eu não tinha nenhum buraco na parede para entrar. O mais pitoresco é que 1 hora depois, eu estava fazendo o curso de integração de segurança da empresa, com o cara falando dos perigos de trocar a lâmpada. Aí eu falei: não, gente, peraí, eu quase que sou esmigalhada por uma socadeira. E tô aqui, escutando o curso de segurança. E o cara está me falando como evitar os problemas que podem acontecer ao trocar uma lâmpada. Olha, eu saí do curso porque, entre a raiva, começou a me dar uma histeria de riso. Que eu falei: meu Deus, eu vou vexar o coitado do professor que está fazendo o curso de segurança. Eu tive que sair, mas eu ria de chorar. Tanto que depois o pessoal até chegou para mim e falou: poxa, mas é, aconteceu alguma coisa? Eu falei: nem, nem diga, porque sou quase estraçalhada, nós, Hum. por uma composição ferroviária, num túnel que eu não devia estar vendo. E ainda eu venho para uma integração, onde o cara me diz o perigo da lâmpada, de se trocar a lâmpada. Nossa. Essa foi uma ocasião. Hum. A outra foi em Talude. Essa outra também foi uma emoção. Teve um momento que o Rio de Janeiro estava fazendo uma tentativa de obras de prevenção nas encostas de favelas. E eu devo ter visitado umas 20 favelas para poder contribuir com os projetos. E sempre que a gente vai para a favela, a gente avisa o chefe da comunidade. Ah, olha, vamos fazer uma vistoria, nós estamos aí com vários pontos, é o morro inteiro e tal. Bom, a gente sempre fazia isso, funcionava muito bem, porque nem todo morro nos recebe de forma amiga. A gente já foi recebido com um traficante apontando fuzil. Então, fui eu lá, estou lá, já na crista do Morro da Favela, Marcelo também, eu fazendo mapeamento de bloco, caderninho na mão, máquina de fotografar, Marcelo com a planta. De repente, eu escuto pá, 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 pá.
era um helicóptero do BOP subindo, eu não morreu muito assim, o helicóptero do BOP subindo. Eu só virei e dei com a cara assim no helicóptero, com o pessoal apontando. Aí eu falei, pronto, agora a coisa vai pegar. Porque a gente avisa a comunidade, né, o chefe da comunidade, mas não sabe da operação, porque o BOP faz operação surpresa, né? Aí eu só gritei para o Marcelo, fui levantando a mão, mostrando a máquina, o caderninho, falei, Marcelo, vira a planta, abre a planta devagar e vai descendo para o chão. Marcelo estava de camisa vermelha, eu nunca vou esquecer isso. Eu falava, o Alfo ainda está de camisa vermelha, né? E aí o Marcelo foi, abriu a planta devagar, foi descendo, eu na máquina e caderninho na mão descendo também. A gente foi ficando para o chão. Quando a gente deitou no chão, eu só vejo um neguinho. A gente estava próximo de uma mata, neguinho passando. Eram os traficantes, né? O mané corria para lá, corria para cá. E a gente no meio. O traficante passando e o helicóptero do Bob aqui. E eu assim, Marcelo, nem pisca. Não mexe, não espirra, não faz nada, porque nós estamos aqui em terra de ninguém, porque se tiver tiroteio, nós estamos no meio. E aí, pronto, eles conseguiram sair. O pessoal do BOP vinha, que foi outro momento, e a gente no chão. O pessoal do BOP vindo, um de frente, outro de costas com costas. Eu vi passar uns 30 do BOP. Devia ter tido também uns 40 manezinhos correndo para a encosta. Eu sei que aquele dia, quando eu só falava assim, fica quieto, deixa passar tudo. Quando a gente não escutar mais barulho de tiro, nada, a gente sai daqui. Aí só falei, pronto, situação difícil, porque você toma todas as precauções, avisa o chefe da comunidade, o pessoal do tráfico também é avisado e tudo. E como é que avisa o BOP? Todo mundo que tem essas experiências em áreas, certas áreas do Rio de Janeiro, sempre tem um caos aí pra Não, mas contar nessa linha. e veja, é assim, né? De súbito, né? Como que eu imaginava? O barulho do helicóptero foi o que me fez, mas eu já dei de cara com o helicóptero. Esse dia, quando acabou tudo, a gente se olhou, vamos continuar? Para quem já passou por isso, vamos embora, vamos terminar a vistoria e pronto. Então, assim, são momentos que realmente eu falei, opa, eu não sei se eu saio daqui Viva, né? vivo e inteira. Olha, falamos de taludes, de contenção de tudo. Vamos falar um pouquinho de barragens. Existe algum material de fundação de barragem, litotipo, quando você vai se pressionar, que ele deixa com aquele pé atrás, você fica cabreira, você fica desconfiada, você... São vários. Né? Todas as rochas sedimentares, eu acho que elas dão uma enorme preocupação. Algum Ah, caso aí nesse sentido que você queria compartilhar conosco? hum, Sucesso, assim, um insucesso? caso específico não, mas eu sempre me pergunto, né, com o conhecimento que a gente tem hoje, e já tinha na época, como que Itapebi, né, o desastre, né, a ruptura, né, da área do vertedouro de Itapebi foi acontecer, né, Camará, quer dizer, são coisas que um olhar mais atento poderia ter tido a percepção da ruptura que iria ocorrer. Então, assim, eu olho às vezes, e aí eu concordo com Paulo Cruz, a gente discutiu muito essas rupturas de barragem, mas é o problema do específico. Camará, CCR. Então, vai o quê? O engenheiro estrutural CCR. E o geotécnico, que é o que vai, né, dar suporte para fazer a barragem de CCR, não participa do projeto. Quer dizer, que falta de interação num ambiente de obra onde você tem não só a barragem CCR, como também a fundação. E era uma fundação que tinha estruturas geológicas visíveis, o rio já mostrava ao longo do canal, né? Então, essa divisão, às vezes, não, mas isso não é coisa de geotécnico. É sim. Ou o próprio geotécnico dizia, não, o que o geólogo deve vir fazer aqui? Vai fazer sim. Então, eu sou muito favorável a coisas que possam associar conhecimentos multidisciplinares.
Olhando para o futuro, Ana, seja para contenções, taludes, túneis, barragens, há algo que você enxerga que deveria urgentemente ser reavaliado e implementado aqui no Brasil? Olha, eu acho que leis nós já temos. Não adianta. Estou falando especificamente, por exemplo, barragens. Foi preciso a gente ter 2 rupturas por dia, como aconteceu em 2008, 2009, para a Lei de Segurança de Barragens começar a valer em 2010. E foi um esforço. Eu me lembro de Saião, eu, o falecido Carlos Medeiros da Bahia, indo, fazendo, sabe, cursos, apologias sobre a necessidade de ter regulamentação, e regulamentação séria. Então, a lei de 2010, eu acho que já foi, assim, um alívio, porque para nós geotécnicos pode ser um açude, mas se ele rompe, aquilo incomoda. Quanto mais barragens grandes, tipo algodões, entre tantas, que romperam e foram levando a essa necessidade da lei, né? E veja, queira ou não, essas barragens hoje, todas elas têm que cumprir uma série de protocolos, porque a lei exige. Se não houvesse a lei, a gente ia continuar com barragem sem mãe, sem pai, sem cuidadora, sem nada, prontas para romper. Mas além das leis, você entende que do ponto de vista normativo, para taludes, por exemplo, há algo que poderia melhorar? Do jeito que a norma está, 11.682, por exemplo, que é de estabilidade, está de boas ou não? Bom, aí eu vou fazer um pouco de história. A versão da norma de taludes foi uma versão muito trabalhada, até por conta, é sempre assim, né? Tem que romper muita encosta, aí o pessoal fala, peraí, nós vamos ter que fazer uma normativa diferente. E essa normativa envolveu muitos de nós. Saião, Willy, eu, Marcos Pacheco, era um grupo muito grande. Foi na época, ela foi sendo elaborada no período da preparação do Cobranseg de Búzios. 2018. 2008, Oito. perdão. 2008. Então, as reuniões do Cobranseg também envolviam o pessoal da norma e tudo. E uma preocupação que a gente tinha naquele momento era: vamos enrijecer os critérios, porque do jeito que está muito frouxo. E estão fazendo coisas absurdas, né? Então, eu acho que essa normativa, né, da versão que é de 2009, ela veio muito com esse nosso olhar de vamos pedir mais para a gente poder organizar esse meio de campo. As pessoas criarem o hábito de obedecer a fatores de segurança calculados tendo em consideração os danos, né, materiais, os danos de vidas, e vamos enrijecer. Vamos, vamos colocar uma coisa um pouco mais draconiana. Eu estou muito preocupado com a nova versão que está sendo estudada. Eu participei de, acho que, 2 reuniões iniciais e percebi que estavam querendo dar uma afrouxada. E como eu sou da versão 2009, e como eu acho que a gente custou a colocar essa coisa na cabeça do pessoal, dos projetistas, tem que fazer análise de estabilidade, pode ser determinístico, pode ser do jeito que você quiser, mas você tem que ter os elementos, você tem que ter um mínimo para poder garantir que a tal encosta esteja estável ou não. E se não, como fazer para torná-la estável. Então eu vejo assim com uma certa preocupação o que está vindo nessa nova versão. Então eu não sei se vai ser para melhorar ou para a gente ter uma perda aí desse rigor que tantos criticavam, mas que foi muito importante para a gente ter taludes de corte, enfim, mais estáveis e mais E dimensionados. você é a favor, por exemplo, de uma consideração normativa tensão-deformação? Porque hoje a norma ela foca na análise por equilíbrio limite, não é? Você tem alguma opinião a respeito E disso? sobre a questão probabilística também. Eu acho que todas essas análises, elas são ferramentas importantes. Tem que ver se a gente tem o material necessário
para poder fazer tanto análise numérica quanto análise probabilística. Na análise probabilística, nós precisamos de um número de amostragem que, em geral, é grande. Senão, a análise, por si só, não vai te oferecer uma resposta que você pode considerar fiel ou representativa do problema. De mesma forma, as análises numéricas envolvem obtenção de parâmetros que muitas vezes você não tem. Então, eu sou muito pé no chão. Se você vai ter que arbitrar, e o termo é chutar, dois, três, quatro parâmetros para fazer uma análise numérica, tensão, deformação, qual é a garantia que você tem de que aquela análise está efetivamente representando o seu problema? Então, eu acho que a gente deve calçar o sapato no número certo. Não adianta nem calçar pequeno, nem calçar grande. Então, se você tem elementos, se você tem investigações ou número de amostragem que justifique a análise probabilística e a análise numérica, eu sou totalmente favorável. Agora, se você não tem, você vai estar fazendo uso de uma ferramenta. Entre chutar ou ir no mais simples, é melhor ir no mais simples, né? Você vai no que você tem mais, até pelo hábito, sensibilidade, que é a análise determinística. E vejam, a gente não pode dizer que a análise determinística é ruim, porque nós nos baseamos nela há anos. Houve toda a evolução, no caso, por exemplo, de taludes, né? A gente vai lá desde o método, né, de Taylor, e chegamos hoje a métodos com menos hipóteses entre lamelas, enfim. Mas eu acho que é calçar o sapato no número certo. Nem para mais e nem para menos. Ana, para a gente até fechar o nosso papo aqui, em geral a gente tem aquelas perguntas de praxe, enfim, de finalização, e uma delas é tratando em relação a alunos, e você é uma professora de excelência, mas eu vou mudar a pergunta, até uma pergunta que não tinha nem preparado, em função de uma coisa que você falou, e eu acho que é interessante aproveitar o espaço para que você faça uma última palavra sobre isso. Eu queria que você falasse, você que é essencialmente, majoritariamente da área de rochas, também tem um grande conhecimento, da figura e da importância da figura do geólogo. Porque, vou dizer assim, que em obras de mecânica dos solos, né, às vezes o geólogo que tem uma grande importância, mas em obra de mecânica dos solos, muitas vezes acaba sendo negligenciada a importância do geólogo, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você que é da área de rochas e que tem até uma confluência maior com a geologia de engenharia. Exato. Eu não sou geóloga, fala um pouco da mas importância eu uso. disso, Olha, pra gente fechar. É a famosa história do tripé, né? Eu estou fazendo geotecnia, então eu tenho que ter bons fundamentos de mecânica dos solos, mecânica de rochas e geologia de engenharia. Aí eu faço uma diferença. O geólogo e o geólogo de engenharia atuam de formas diferentes. E isso não é pejorativo. Cada um no seu métier, na sua especialidade. Mas eu acho que a importância do geólogo de engenharia ela é imensa, porque o geólogo de engenharia ele vem, primeiro, é geólogo de engenharia, então ele sabe o que da geologia impactará na engenharia de rochas ou na engenharia de solos. E quando ele tem essa visão, ele, é claro, ele fornece informação importante para o geotécnico, seja ele de solos ou de rocha, trabalhar com aquela eventual estrutura. E então, eu considero importante, eu não sou geóloga, mas eu me considero uma pessoa preparada em termos de geologia, de engenharia. Agora, eu sempre que tenho uma dúvida, toco, fulano, dá para vir, vem dar uma olhada, vamos trocar uma ideia, porque eu não sou geóloga, eu sou curiosa e besta, porque eu fico estudando, achando que eu vou dar conta da coisa, então eu vou. Não, mas, enfim, mas eu acho muito importante. Para mim, é assim um subsídio
que só dá valor ao modelo geomecânico que eu estou fazendo para poder usar, dimensionar uma solução. Então, eu acho importante. Muito boba essa rixa. Porque desde que eu me entendo por gente na graduação que eu vejo a rixa entre geotécnico e geólogo. Eu acho muito imaturo isso. E olha, minha graduação eu fiz em 80, e a gente está em 2025 e ainda eu vejo essa rixa boba. Foi uma das coisas que eu parei de ir para as reuniões da norma de estabilidade de talude. Eu via geólogos brigando por aspectos que trariam a eles, digamos, a competência normativa de fazer um projeto, que não é o caso, a não ser que eles tenham feito engenharia em algum momento. Então, eu falei, ixi, isso não vai dar certo. Tá aqui a rixa de novo, explícita. Nem devia estar falando isso, mas é porque, sabe, tem que acabar um dia, não é possível. Mas, Ana, para encerrar, olhando para trás, Ana Laura Nunes, essa década de 80 que você sempre destacou, tinha a Aninha, né? Hoje tem a Ana, a nona, não sei. Você faria algo diferente, olhando para trás, daquilo que você fez de carreira? Ah, vocês são muito provocadores. Eu vou dar uma resposta que realmente é o que eu penso. Não, eu acho que a pessoa que eu sou hoje é o resultado de tudo que aconteceu, bom ou ruim, desde lá da minha infância. Então, faria diferente? Não, eu acho que não. Eu sempre busquei ser um ser humano completo, feliz, harmonioso com as coisas que me cercam, harmonioso com as pessoas que me cercam. E eu acho que isso é produto do que já aconteceu. Então, eu mudaria? Não, acho que não, sabe? E fui uma criança muito livre, muito feliz. Tinha bicicleta sem freio, porque eu sempre gostei de velocidade. Então, ah, Você é bem densa, né, Ana? Desculpa a minha. densa não, eu sou intensa. Não tem, é meu jeito de ser, quem me conhece sabe. Não, assim, Inclusive tem gente que confunde, que diz que eu sou brava. Não, eu sou intensa. Eu me jogo de cabeça e sempre com essa coisa. Melhor fazer, pode até estar errado, mas é melhor fazer. Deu errado, eu fico bravo e tudo, do que não fazer eu ficar arrependida de não ter feito. Então, nesta filosofia de vida, eu acabo ficando com essa ideia de ou densa, ou intensa, ou brava, ou autêntica, né? sei lá. Mas, enfim, é, é isso, eu sou isso. Mas, olha, somos muito gratos pela sua vinda aqui a São Paulo. Temos um carinho imenso por você, um respeito. Obrigada. É É, recíproco. Eu sempre fui fã da Geotecnia Brasil. No dia que eu soube da existência de vocês, e foi logo no inicinho, eu falei, que ideia extraordinária. Mas esse pessoal está realmente evoluindo, trazendo, né, uma coisa importante, porque a nossa sociedade evoluiu. E eu acho que vocês foram tão felizes em nos proporcionar esses conteúdos. Veja, antes da pandemia, vocês já nos davam a possibilidade de ter conteúdos de qualidade e a gente não estava obrigado a ficar em confinamento. Então, acho assim, vocês foram visionários, vocês, né, com a jovialidade de vocês, são muito jovens, e eu acho muito legal isso. Vocês meio que desengessaram a nossa geotecnia brasileira, que a nossa geotecnia, assim, em termos de eventos, cursos, workshops, ela é muito engessada, ela fica numa zona de conforto, ela não evolui. A sociedade já evoluiu, os alunos já estão buscando outras formas de ensino, não é o by the book, vai para o quadro e fica lá falando o que está no livro. E eu acho que vocês trouxeram um frescor e assim, uma oportunidade de ver que, poxa, tem outras formas, né? Vamos sair da zona de conforto, gente. Vamos procurar isso que vocês trouxeram assim, de forma totalmente gratuita, assim, generosa. Não, olha, é uma honra estar aqui.
A honra que é nossa. Obrigado, Ana. A gente Eu que agradece muito agradeço. mesmo de coração de você poder Não, ter vindo aqui pro papo. Queria avisar a todos que esse episódio disponível no YouTube também está disponível no Spotify em áudio para que você ouça e aí a qualquer momento do dia. Esse e outros show. estão lá. Então, participem, sigam o Geotecnia Brasil e nos vemos aqui no próximo episódio. Um abraço a todos. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau.